Deus amou, porque Deus amou, amou o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, o seu filho único, para que todos os que nele crê, não pereça, mas tenha vida, a vida eterna. Porque Deus amou, amou o mundo, de tal maneira que deu seu filho, o seu filho único, para que todos os que nele crê, não pereça, mas tenha vida, a vida eterna. Boa tarde, criança! Oi, criançada! Para quem ainda não conhece, esse aqui é o meu amigo Alfredo. Eu mesmo. E o Alfredo tem nos acompanhado aqui, tem aprendido muito a respeito de missões. E o Alfredo, o que mesmo você quer ser quando crescer, Alfredo? Eu quero ser um missionário. Um missionário, igual a tia Aline, igual o tio Daniel, igual os missionários que a gente está ouvindo as histórias, né? É verdade. E nós estamos muito felizes de estarmos aqui com mais um culto para louvarmos o nome do nosso Deus. Eba, uhul. E nós... Ô, Pode tia. falar. Fala, Alfredo. Eu quero louvar a Deus, eu posso? E você canta? Eu canto. Tá, mas você vai cantar sozinho? Não, eu quero chamar a minha amiga também. Ah, sendo assim, a Ana? Sabe por quê? Ah. É que eu fico com vergonha. Ah, não precisa ficar com vergonha para louvar o nome do nosso Deus. E se você vai estar com a sua amiga, é bom que ela te dá uma forcinha. Então tá bom, então. Eu vou chamar ela. Então vamos louvar a Deus agora com o Alfredo e a Ana. Eba! Ana! Já tô indo. Cheguei. Ana! Oi. Vamos louvar a Deus? Vamos, mas quem vai tocar? Pastor, toca o violão, por favor. Vamos cantar assim. Desde os confins da terra. Mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações. Em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos clamam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Certo? Agora nós vamos aprender mais um versículo da Bíblia e guardá-lo nos nossos corações. Eu quero ler aqui Marcos capítulo 8, versículo 36. Diz assim: o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Este versículo nos ensina que o que é mais importante do que din-din, o que é mais importante do que diversões, do que o PlayStation, do que carros bonitos, do que férias, do que casas grandes, o que é mais importante do que todas essas coisas é a nossa vida com Deus, é a vida eterna. É por isso que nós vamos guardar este versículo na nossa mente, vamos memorizá-lo agora. Então eu vou ler pausadamente e vocês estejam atentos e guardem este versículo. Então, Marcos capítulo 8, versículo 36, diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso aí. E a história missionária de hoje é a respeito de Charles Studd, que nasceu na Inglaterra em 1860. Charles Studd foi um excelente, um grande jogador de cricket. Vocês conhecem esse jogo? Bom, eu não conhecia, mas só para explicar para vocês, ele é parecido com um jogo de bets, em que um time tem que derrubar a casinha do outro com uma bola, enquanto os adversários vão defender a casinha com um taco. E assim, ele era um excelente jogador deste esporte, desse jogo lá na Inglaterra. E certa vez, o pai de Studd teve a oportunidade de ouvir uma pregação. E ouvindo a pregação da palavra de Deus, ele foi transformado, ele foi convertido ao Senhor. Da mesma forma, Studd teve a oportunidade de ouvir a palavra, de ser convertido pelo Senhor. E naquele dia, Studd teve a certeza que ele recebera o maior e o melhor presente de todos, a vida eterna. E como eu disse, Studd era um excelente jogador de cricket, só que ele percebeu que esse jogo estava acima de Deus em sua vida, então ele decidiu abandonar o jogo. Ele se lembrou de um versículo da palavra de Deus, o mesmo que memorizamos com o tio Daniel, Marcos 8,36. Do que adianta o homem, do que adianta uma pessoa ganhar a vida e ganhar todas as coisas na vida e perder a sua alma e não ter a certeza da sua salvação e desagradar ao seu Deus? Não adianta nada, né? E por isso ele entendeu que algo precisava ser feito na sua vida, que muitas coisas precisariam mudar e principalmente que nada poderia tomar o lugar do seu Deus. Nada e nem ninguém. Então, certa vez, Studd ouviu a respeito da China através de um missionário e ele quis conhecer mais sobre esse país, quis até mesmo ir para lá pregar a palavra de Deus. É claro que antes de ir para a China, ele colocou isso diante de Deus em oração. E ele orou muito, orou, colocou diante de Deus, até que enfim, ele foi para a China. Ele não foi sozinho, ele foi com alguns outros missionários, jovens missionários, que saíram da Inglaterra também e foram em uma equipe de missionários pregar a palavra de Deus lá na China, para aqueles que ainda não haviam ouvido a mensagem da salvação. E a história missionária de Charles Studd e seus amigos ficou muito conhecida em toda a Inglaterra, tão conhecida que até mesmo a rainha da Inglaterra recebeu um folheto que contava a história desses jovens que decidiram entregar as suas vidas para Jesus. E quando perguntaram a Charles qual era o seu segredo, ele respondeu que não queria entregar apenas uma parte da sua vida para Deus. Ele não queria entregar apenas a sua mente, as suas vontades e as suas paixões, ou o seu dinheiro. Ele queria entregar tudo em sua vida para o seu Senhor. E quando eles chegaram na China, eles precisaram se adaptar à cultura chinesa, precisaram usar roupas como as roupas que eles usavam, prender o cabelo também, deixar o cabelo crescer e prender da forma como eles prendiam, viver em casas como as casas dos chineses, e assim eles iriam se enturmar ao povo chinês e poderia pregar a palavra de Deus ali. E todos os dias havia algo que Charles Studd sabia ser muito importante para um missionário e para todo cristão. Todos os dias, pela manhã,
Ele iniciava orando a Deus, lendo a sua palavra, porque ele sabia que assim a sua fé seria fortalecida e Deus iria conduzi-lo, iria abençoá-lo nessa viagem missionária, nesse projeto missionário lá na China. Sabe, crianças, todo cristão, seja adulto, seja criança, todo cristão precisa de um momento a sós com o seu Deus para poder crescer na fé. Um momento em que você vai ler a Bíblia, que você vai meditar e que você vai conversar com Deus. Isso é muito importante para crescermos na fé, para crescermos em intimidade com o nosso Senhor. E voltando para a história de Charles Studd, lá na China ele conheceu uma missionária e casou-se com ela. E sabe, no dia do casamento, que foi bem simples, ela usou uma faixa assim, diferente. Sabe o que estava escrito nessa faixa? Estava escrito: unidos para conquistar para Jesus. Olha só que mensagem! Aquela união, aquele casamento seria para a glória de Deus. Agora, aquela mulher, aquela missionária, iria se unir a um missionário e juntos eles iriam conquistar almas para Jesus, pregando a palavra. E sabe, crianças, Charles Studd e sua família passaram por grandes dificuldades lá na China, mas Deus estava com ele. Deus fortalecia essa família para que essa família pudesse continuar servindo a Deus, continuar apoiando as pessoas, continuar pregando a palavra de Deus. E Charles amava o Senhor, amava a missão na China, tanto que ele recebeu a sua herança e era muito dinheiro, mas ele resolveu doar toda a sua herança e decidiu viver totalmente dependente do Senhor. O seu coração não estava mais nas riquezas e nas coisas desse mundo. O seu coração estava na missão que o próprio Deus havia entregado a ele, de pregar a palavra ali na China e de ser um servo totalmente dependente de Deus. E Charles era um servo muito obediente a Deus. Ele tinha um coração disposto para ir para qualquer lugar que Deus mandasse. Assim, 10 anos depois de estar ali na China, cumprindo a missão, Deus o enviou para outros lugares. Ele precisaria partir da China e ele passou por vários lugares. Primeiro ele voltou para a Inglaterra para rever a família, para que as suas filhas pudessem até conhecer os seus avós. E depois Deus foi enviando para alguns lugares. Charles foi para os Estados Unidos e ali ele incentivou os jovens a estarem envolvidos com as missões, envolvidos com os campos missionários. Depois ele foi para a Índia e na Índia ele foi um pastor de uma igreja para pessoas que falavam a língua inglesa. E ali ele pregou principalmente para militares e nesse lugar, através da pregação da palavra de Deus, muitas pessoas vieram se converter, inclusive as suas 4 filhas. Isso mesmo, um missionário tinha 4 filhas que não eram convertidas ainda, porque não necessariamente significa que por ser filha de um missionário você é salvo, ou porque eu vou na igreja eu sou salvo. Quem salva é Jesus Cristo e cada pessoa precisa ter um encontro real com o Senhor, precisa crer naquilo que Cristo fez pela vida dela. Assim, aquelas 4 jovens, aquelas 4 filhas de Studd ouviram a palavra, creram em Jesus e foram salvas. E Studd também foi para a África. E mesmo que a sua saúde não estivesse tão bem, ele sentiu no coração que deveria ir para a África. E ali, junto com os missionários que o acompanhavam, ele fundou uma missão bem no centro da África, no Congo. E nessa época, Charles tinha um pensamento, uma ideia que ele defendia que ficou muito conhecida. Ele dizia assim: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, nenhum sacrifício que eu possa fazer por Ele é grande demais. Foi por isso que ele decidiu ir para a África, mesmo estando enfermo, com uma saúde debilitada, mesmo que a sua esposa não pudesse acompanhá-lo. E foi pensando assim que ele se sacrificou mesmo, sacrificou muitas coisas para continuar servindo a Deus. E ele, esses missionários, continuavam viajando para alcançar as tribos africanas que não tinham ouvido da palavra de Deus.
E quando ele chegava nesses lugares, os africanos ficavam horas e horas ouvindo a palavra de Deus num sol quente, 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 e eles nem reclamavam. E assim ele seguiu, pregou a palavra de Deus até o último momento da sua vida. Ele faleceu com 70 anos de idade lá na África. E o que nós podemos aprender com a história missionária de Charles Studi, um dos pioneiros da missão lá na China? Bom, Charles serviu ao Senhor até o fim da sua vida. Ele abriu mão de muitas coisas, abriu mão da família, abriu mão da sua herança, do seu dinheiro, abriu mão de um conforto e de muitas outras coisas para servir a Deus. Ele decidiu entregar a sua vida por completo ao Senhor e não sentiu medo em obedecer ao Senhor. Ele entendeu que realmente nada era mais importante do que o seu Deus e a missão que Deus havia colocado em seu coração de pregar o Evangelho aonde quer que Deus o enviasse. E nós também precisamos colocar o nosso coração diante de Deus, amá-lo acima de todas as coisas e estar dispostos a fazer a vontade de Deus com coragem, pregar o Evangelho. Mesmo que eu e você não tenhamos sido chamados por Deus para pregar na China, na África, na Índia ou em outros lugares, nós podemos e devemos pregar a palavra aqui, onde estamos, porque Jesus Cristo foi quem nos deixou essa missão, para irmos, fazermos discípulos, testemunharmos a Cristo, falarmos do seu grande amor. Então, criança, você precisa falar de Jesus na sua casa, na sua família, com seus amigos. Você precisa ser a luz de Cristo naquele lugar. E um dia, se Deus colocar no seu coração para que você seja um missionário, para que você vá pelo mundo pregando o Evangelho, não tenha medo, apenas obedeça ao Senhor e com certeza Deus vai te abençoar e Deus vai te conduzir e vai fazer maravilhas através da sua vida. Então é isso, essa é a nossa história missionária. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através do versículo que nós aprendemos com o tio Daniel e através desse exemplo, dessa história missionária. E nós nos encontramos na semana que vem aqui na página do Facebook da nossa igreja. Beijo e até mais!